Capítulo 6. Manda que teus anjos guardem os que dormem. Cosmos e lugar comum. Por cerca de 15 anos eu esqueci que anjos existem. Não é bem que eu tenha decidido que não acreditava mais neles. Eu simplesmente não pensava sobre eles. E se pensava, era uma ideia passageira sobre como é brega a forma como eles são representados. Eu descobri os anjos ao colocar um neném para dormir à noite. Quando minha primeira filha tinha acabado de nascer, eu notei certa noite, para minha surpresa, que sem perceber, eu tinha criado o hábito de pedir para Deus enviar seus anjos para protegê-la. Naquela época eu trabalhava na Vanderbilt University e costumava frequentar um café-livraria ortodoxo grego perto do campus chamado Alector Café. Eu amava sua beleza serena, seus livros antigos e seu molho vegetariano. Eu conheci ali um padre, Paternius, um padre antioquiano. A sua esposa, conhecida por todos simplesmente como presbítera ou a esposa do padre, que eram os donos do local. Uma tarde, no fim da minha gravidez, a presbítera me entregou um ícone de um anjo e me disse que era para o meu bebê. Eu agradeci a sua gentileza, mas não me comovia espiritualmente tanto assim. Eu sou protestante, afinal. Naquela época, eu não sentia um ceticismo muito forte com ícones ou anjos, mas também não sentia uma profunda conexão com eles. Ainda assim, eu preguei com uma talha o pequeno ícone de madeira na parede do quarto de minha filha. Meses depois, a orar por minha filha, antes de colocá-la no berço a cada noite, eu me lembrava do ícone e pedia para que os anjos estivessem perto dela e a protegessem. Eu não sei o que mudou, se foi a minha mente ou o meu coração. Eu não entendi como orar sobre anjos lentamente ferveu dentro de mim e de repente se tornou plausível e natural. A minha única explicação é que a enorme responsabilidade e o amor e a vulnerabilidade da maternidade abriu meu coração para pedir ajuda onde quer que eu encontrasse. E ali estava aquele anjo silencioso, com sua aparência forte e antiga, encarando a mim e a minha filha a cada noite, ao nos sentarmos naquele quartinho escuro. A prática da oração, a gentileza da presbítera e a certeza tranquila do ícone conspiravam com o meu anseio maternal de preceder e moldar a minha crença. O meu ceticismo silencioso se foi. A maternidade trouxe um novo nível de ansiedade. Eu tinha uma forte sensação de pequenez e fragilidade da minha filha nesse imenso cosmo e sabia que toda a paixão do meu amor maternal não era suficiente para protegê-la. Eu era pequena e frágil também. Contudo, em nossa casa ordinária, na vasta escuridão da noite, eu acreditava que não estava sozinha. A oração das completas nos desafia a acreditar num cosmo tumultuado. Nenhum de nós vem a acreditar no que acredita sozinho. O mundo não tem livres pensadores. A nossa imaginação sobre quem somos e sobre o que o universo é se vê profundamente moldado por quem está ao nosso redor e pela cultura que vivemos. Depois do iluminismo, a imaginação coletiva do Ocidente esvaziou o cosmo da vida sobrenatural, assim como o desmatamento tirou o cervo do Pantanal. Por padrão, ainda que inconscientemente, imaginamos o cosmo como um mar deserto no qual estamos sozinhos à deriva. A maior parte de nós que estudou um pouco na nossa formação, inclusive os cristãos, vivem como se Deus estivesse distante e o mundo fosse nosso para o controlarmos. Ele não está cheio de encanto, não está multiplicando os mistérios e certamente não está lotado de anjos.
Mas nem sempre foi assim. A igreja, durante a história, imaginou um universo cheio de anjos e antigos líderes cristãos falavam bastante sobre anjos. Sinceramente, bem mais do que eu gostaria. Tomás de Aquino os chamava de criaturas intelectuais ou criaturas incorpóreas. Dionísio, o Areopagita, no século V, escreveu: os anjos contam milhares de milhares, 10 milhares de 10 milhares. Tão numerosos são os benditos exércitos de seres transcendentes e inteligentes que ultrapassam o campo frágil e ilimitado do nosso número físico. Hilário de Poitiers escreveu que tudo o que parece vazio está cheio de anjos de Deus, e não há espaço que não seja habitado por eles à medida que ministram. Não posso imaginar como é viver com essa visão do universo, onde você pode sair andando num dia comum e esbarrar com milhares de anjos. O que se presumiu por séculos que o universo está zumbindo de vidas divinas. É algo que não tenho fé suficiente para acreditar. Contudo, a minha ambivalência sobre anjos não se deve à razão. Ela vem do déficit da minha imaginação. Uma imaginação formada por um desencanto do mundo, o oceano vazio do cosmos. Mesmo confessando o contrário, dificilmente eu sou cativada, especialmente por um mundo além do que posso ver, ouvir, cheirar, degustar e tocar. Com isso, vem a perda do deslumbramento. É raro eu parar para considerar o universo e até a minha casinha, que está encharcada da presença de Deus e cheia até a borda com ministros espirituais. No seu livro Recapturing the World, Mike Cosper escreve: cristãos e não cristãos são igualmente desencantados porque estamos todos imersos em um mundo que apresenta um entendimento material da realidade como uma forma plausível e adulta de se pensar. Admito que acreditar no sobrenatural pode ser um pouco vergonhoso nos meus círculos urbanos, especialmente o sobrenatural mais tradicional, sem ser daqueles mais vagamente exóticos, de tendência nova era. São anjos. Sério que você acredita nisso? Isso não é uma coisa de figurinhas beregas que estão na estante daquelas tias carolas? Em sua introdução para Cartas de um Diabo, seu aprendiz C.S. Lewis escreve: nas artes plásticas, esses símbolos se degeneraram progressivamente. Os anjos de Fra Angélico carregam na sua face e nos seus gestos a paz e a autoridade dos céus. Posteriormente, vêm os nu infantes rechonchudos de Rafael. Finalmente, os delicados, magros, efeminados e consoladores anjos da arte do século XIX, com silhuetas tão femininas que não são sensuais devido à sua completa insipidez. Dentre doces querubins de porcelana, John Travolta, dançando ao som de Aretha Franklin em Anjo e Sedutor. Não é que eu rejeitava a crença em anjo em si, mas sim que eles foram drenados da realidade na minha cabeça. Eles tinham se tornado bobinhos, sentimentalizados a ponto de se tornarem uma paródia. Nós, cristãos, podemos ser tentados a tornar nossa fé menos encantada. Tentamos inflamá-la de respeitabilidade, mas o fato é que ainda cremos em muitas coisas estranhas. Alguns anos atrás, eu ouvi uma entrevista com o teólogo britânico John Milbank, em que ele disse: eu creio em todas essas criaturas fantásticas. Eu me oponho ferrenhamente ao desencantamento nas igrejas modernas, até dentre evangélicos modernos, na minha opinião. Ele contou uma história sobre a diocese de Nottingham, na Inglaterra, que ele descreveu como uma diocese bem evangelical. Eles tinham recebido um pedido para participar num programa de rádio sobre anjos. Eles pesquisaram dentre o clero, perguntando: alguém aqui ainda acredita o suficiente em anjos para se importar de falar sobre isso?
Milkbank se queixou da diocese dizendo: a meu ver, isso é um escândalo. Eles não deveriam ser ordenados se eles não podem explicar convincentemente sobre o que é o angélico e sobre o seu lugar na economia divina. Milkbank convocou um reencantamento da igreja, de modo que crêssemos, confessássemos e abraçássemos e admitíssemos tudo que as Escrituras e boa parte da tradição ensinam, até as coisas estranhas. Se não abraçarmos o cosmo encantado, as coisas estranhas, perderemos a plenitude da realidade, a plenitude de Deus, e nunca seremos capazes de abraçar o mistério de nossas vidas. Nossas questões confusas, então, nunca terão respostas. Para suportar o mistério, precisamos aprender a surfar as ondas radicais do deslumbramento. A noite é um período em que ouvimos os sussurros de um cosmo tumultuado e nos perguntamos sobre as realidades espirituais ocultas. A nossa imaginação se aventura com possibilidades. Toda cultura na Terra está cheia de história de fantasmas e outros espíritos que aparecem na noite. Esta oração noturna nos chama de volta para o sobrenatural. Nela, esbarramos na realidade desconfortável de um universo além do que podemos ver, medir ou controlar. A própria oração, em qualquer forma, nos desafia a interagir com um mundo para o além do material. Um mundo cheio de mais mistérios do que podemos falar em círculos urbanos. Em certo sentido, a oração é completamente ordinária. Ela é comum e cotidiana. Contudo, ela é a porta de entrada para a realidade sobrenatural. Glamorize a oração como um momento de silêncio ou a envernize com palavras bíblicas bonitas. Porém, numa cultura que imagina um mundo de apenas 3 dimensões, a oração ainda é inevitavelmente corriqueira. E ainda bem. Quando me tornei pastora da igreja local, fenômenos sobrenaturais se tornaram inevitáveis. É comum que as ovelhas peçam ajuda a um pastor em nossa equipe com um encontro espiritual inexplicável. E não é só com tias carolas, médicos, professores, empreendedores que aparentemente são inteligentes, bem ajustados perguntam se poderiam talvez orar nos lares porque pensam ter visto um demônio ou outra experiência inexplicável. Eventualmente, os pastores aprendem a responder ao sobrenatural como encanadores respondem a um cano entupido. Ossos do ofício. Todo pastor mais velho que eu conheço tem a sua história. Entretanto, não foi ser pastora ou qualquer experiência estranha com o sobrenatural que me levou a crer mais profundamente no sobrenatural. Em última instância, foi a oração. A oração expande a nossa imaginação sobre a natureza da realidade. Cosper diz o seguinte: passar a viver no reino de Deus ou buscar viver num mundo diferente de nosso ambiente desencantado requer uma completa reorganização de nossos hábitos e compromissos. Fomos discipulados por cada impulso de nossa cultura para acreditar que o aqui e agora é tudo que existe, que a única esperança oferecida para nós se encontra no que podemos provar, cheirar, sentir e ver. Acreditar em algo além do mundo material exige que adotemos práticas que formem nossa imaginação e coração e mente, à luz da ressurreição, à luz da possibilidade de que, como Elizabeth Barrett Browning lembra, a terra está infestada do céu e todo arbusto inflamado com Deus. A oração muitas vezes precede a crença. As concepções mais populares da oração tomam a rota contrária. Pensamos que a oração como mais uma forma de autoexpressão. Desse jeito de pensar, começamos com crenças e sentimentos sobre Deus e o mundo, e por causa disso, aprendemos a orar. As nossas orações verbalizam nossa vida interior, mas a oração, na verdade, molda a nossa vida interior.
E se fizéssemos as orações que recebemos, independentemente de como nos sentimos sobre ela ou sobre Deus naquele momento, às vezes descobriríamos surpreendentemente que elas nos ensinam como acreditar. Isso é especialmente verdade para tempos de sofrimento e angústia. Quando a perda é forte, frequentemente lutamos para acreditar. Confiar em Deus parece ser uma subida árdua. Estamos cansados e nossas pernas tremem. Nos momentos de mais profunda dor na minha vida, a fé da igreja me carregou. Quando confessávamos o credo no culto, eu não digo creio em Deus Pai, porque em algumas semanas eu cria, enquanto em outras semanas eu não voava tão alto. Pelo contrário, confessamos, cremos em Deus Pai. A crença não é um sentimento dentro de nós, mas uma realidade externa na qual entramos. E quando vemos essa fé falhando, às vezes tudo que podemos fazer é repousar na fé dos santos. Cremos juntos. Graças a Deus que a crença não depende de mim e minha tão oscilante fidelidade. Em meio à dor e à dúvida, precisamos segurar no corrimão de participar da oração e do culto. Explica o filósofo James K.A. Smith. Haverá estações na peregrinação de todo cristão onde você não deve se surpreender de andar naquele espaço. Há alguns dias eu vou para a igreja com minhas dúvidas e espero que você cante por mim. As escrituras, os cânticos, os sacramentos e as orações da igreja nos dão um bote salva-vidas em meio à dor. Quando queremos conhecer a Deus, mas estamos fracos demais para caminhar, essas práticas nos carregam. O universo nunca foi nada menos que encantado. Podemos cessar de nos maravilhar com mistérios além de nosso alcance, mas isso não os diminui nem um pouco. O cosmos não precisa de nossa validação. Fomos nós que nos empobrecemos. Contudo, nunca podemos tirar definitivamente aquela sensação de que talvez, só talvez, tenha algo a mais. Nós nos perguntamos se nossas vidas ordinárias são parte de algo invisível e santo, uma narrativa superior da qual participamos. O invisível faz parte de nossa experiência de vulnerabilidade humana. Nós não só nos sentimos vulneráveis porque enfrentamos perdas, doenças ou morte. Nós nos sentimos vulneráveis no sentido cósmico. Nós sentimos nossa pequenez nesse vasto universo. Nós sentimos que talvez haja forças do bem e do mal que não podem ser verificadas sobre um microscópio. Suspeitamos, num nível profundo, que há mais fervilhar neste vasto oceano de realidade do que podemos imaginar. E nos perguntamos, se há uma realidade sobrenatural, ela é ordenada ou caótica? Bela ou horrorosa? Saber que você não está sozinho pode ser consolador ou aterrador. Numa noite escura, quando troveja e galhos batem violentamente na janela, meus filhos se consolam quando lhes digo, eu estou aqui, vocês não estão sozinhos. Porque eles confiam em mim e me amam. Porém, a mesma ideia pode ser a guinada sinistra de um filme de terror. O som estava vindo de dentro da casa. Sentir que o mundo está tumultuado de mistério pode ser um presente ou uma assombração, dependendo de se o ser invisível e de confiança ou não. Deus vem a nós como uma mãe amorosa ou como um estranho querendo nos pegar. A oração nos chama para a realidade sobrenatural. E ela também nos ensina a natureza do Deus que governa o invisível e o visível. O Criador de ornitorrincos, anjos e seja lá o que for. O que eu mais amo sobre essa parte, manda que teus anjos guardem os que dormem, é que ela junta a estranheza natural cósmica e a mais cotidiana das vidas humanas, dormir. Nós vamos dormir à noite em nossas camas ordinárias, em nossa casa ordinária, na nossa vida ordinária.
e vamos dormir num universo cheio até a borda de mistérios e deslumbramento. Nós sempre dormimos num quarto tumultuado, em nosso cosmo tumultuado. Então pedimos uma coisa maluca, que Deus envie seres sobrenaturais, inimagináveis, para nos guardar enquanto babamos em nossos travesseiros. Estamos desprotegidos quando dormimos. Não importa qual seja o trabalho, não importa quão impressionantes sejamos, a fim de viver, todos precisamos desligar e ficarmos inconscientes durante aproximadamente 1/3 de nossas vidas. Todos os dias, queiramos ou não, precisamos entrar na vulnerabilidade a fim de dormir. Podemos ser feridos, podemos ser roubados, podemos acordar num novo mundo de perda que não imaginávamos na noite anterior. Só queremos dormir perto de quem confiamos, porque sabemos que as pessoas podem tirar vantagem de nós enquanto dormimos. Estamos à mercê de quem está ao nosso redor e à mercê da noite. Não podemos nos proteger dos terrores da violência ou da morte, ou dos problemas mais mundanos de sonhos ruins e mosquitos. O sono nos lembra de nossa fragilidade. Dormindo, não temos nada a oferecer, não ganhamos nada de novo para o nosso currículo. Por causa disso, o sono é uma prática contracultural que nos lembra de que nossa segurança não é resultado de nossa produtividade, prestígio e poder, ou mesmo de nossa capacidade de sobrevivermos. Na tradição cristã, o sono sempre foi visto como uma forma de treinar para a morte. Tanto Jesus quanto Paulo falam da morte como uma espécie de sono. A nossa descida noturna para a inconsciência é um memento mori diário, um lembrete de que somos criaturas da nossa limitação e fraqueza. Quando vamos dormir, chegamos o mais perto possível, enquanto estamos vivos e saudáveis, da precariedade da morte, e o fazemos todas as noites. Por que dormir é tão vulnerável, às vezes temos dificuldade de abraçar essa prática. Ficamos acordados até tarde encarando nossas telas, trabalhando ou vegetando, com as luzes elétricas sussurrando seus ruídos pela noite. Nós resistimos nossos limites corporais o máximo possível. Mas é claro que nosso corpo e cérebro não ficam inativos quando dormimos. Há todo um mundo de atividades acontecendo dentro de nossas cabeças. Nós sonhamos, nós lutamos contra a enfermidade, nós formamos, classificamos e fortalecemos memórias de nosso dia. Os cientistas nos dizem que o aprendizado, na verdade, acontece durante o nosso sono e até depende dele. As informações que absorvemos durante o dia se repetem subconscientemente, vez por vez, nos nossos cérebros, enquanto dormimos, de modo que possamos absorvê-las, lembrá-las e integrá-las em nossas vidas. Porém, a parte crucial de tudo isso é o que acontece completamente sem o nosso conhecimento, consentimento ou controle. O nosso corpo são configurados para termos de abrir mão de nossa autossuficiência e poder se quisermos prosperar, tanto física quanto espiritualmente. Então precisamos ser dispostos a abraçar a vulnerabilidade, se é para aprendermos ou crescermos. Deus planejou o universo e nossos corpos também, para que cada dia precisássemos encarar o fato de que não somos as estrelas no centro do palco. Não somos os protagonistas primários do planeta ou mesmo de nossas vidas. A cada noite, a revolução dos planetas, as atividades dos anjos e a ação de Deus no mundo continuam tranquilamente sem nós. Para o cristão, o sono é uma forma corporal de confessar a nossa confiança de que a obra de Deus não depende de nós. O sono é um exemplo perfeito da combinação da disciplina e graça, escreve James Bryan Smith. Você não consegue se esforçar para dormir. Você não pode se forçar a dormir. Dormir é um ato de entrega. É uma declaração de confiança, admitindo que não somos Deus, que nunca dorme, e que isso são boas novas.
Não podemos fazer com que durmamos, mas podemos criar as condições necessárias para o sono. Aprender e crescer requer uma postura de entrega, literalmente. Há momentos em que não podemos dormir porque nos sentimos pequenos demais. Tememos a morte, o fracasso ou só estar sozinhos. Ficamos preocupados e nessas horas delicadas que as nossas gigantes ilusões de que estamos no controle vira fumaça. Vários anos atrás, o meu pai teve um grande ataque cardíaco num cruzeiro no meio do oceano. O meu irmão, minha irmã e eu recebemos uma mensagem de nossa mãe nos contando, mas, por cerca de um dia, não recebemos mais informações. Finalmente conseguimos falar com o médico do navio e descobrimos que meu pai iria ser transferido para um hospital na América do Sul, mas que o navio precisava navegar a noite toda para chegar à terra firme. Eu me lembro de ficar acordada aquela noite, pensando no meu pai e na minha mãe balançando para lá e para cá num navio no meio do oceano. Eu não poderia salvá-los, visitá-los ou mesmo chamá-los. Eu não poderia fazer o navio ir rápido. Eu não poderia prever se meu pai estaria vivo na manhã seguinte. E foi com essa sensação aguda da minha impotência que eu dormi rapidamente, algo que é raro para mim. Como uma criança que sabe que não é trabalho controlar a Bolsa de Valores de Nova York, já que ela mal sabe controlar os próprios horários, a sensação de quão pouco eu poderia controlar me fez simplesmente relaxar nas mãos de Deus. Eu não sou assim. Somente quando as coisas saem a tal ponto do meu controle que ficou óbvio que eu não podia fazer nada, que eu lembrei que eu não estava no controle da minha vida ou da vida dos outros. O sono é um lembrete diário e encarnado de que é Deus, e não nós, quem é o Criador e o motor de todas as coisas nas nossas vidas. Práticas de oração, como a prática de dormir, são uma forma de entrar numa postura de descanso em Deus diante da pura fragilidade, sem promessas de como ou quando amanhã chegará. Esta é a ergonomia da salvação, a forma que aprendemos a andar num mundo sombrio. É essa postura de descanso que enquadra minhas contínuas perguntas sobre como confiar em Deus quando coisas ruins acontecem. Cosper conclui: nossas tentativas rasas e infantis de responder cada questão e de entender cada mistério na vida falharão no final. Pelo contrário, Deus nos convida a fazer um tour no mundo bizarro ao redor e nos enxergar como um mistério dentre outros e confiar nele, que tudo faz sentido de uma forma estranha e cósmica. Ao fazê-lo, descobrimos que a presença do mistério no mundo é um convite ao deslumbramento, e um mundo sem mistério é um mundo de desespero. Há muitas coisas entre o céu e a terra que se sonha nossa vã filosofia. Há um tour para fazer neste mundo bizarro e não conseguimos segurar o peso dele em nossos ombros. Somos pessoas limitadas e há mais mistério em nosso cérebro e no nosso quarto do que jamais poderemos delimitar. E então, nos deitamos e dormimos todas as noites, sabendo que não estamos sozinhos.